Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Chegamos para mais uma aula de Química, uma aula gravada, né? Por causa que nós estamos no decreto, não teremos aulas presenciais. Mas antes da gente começar, eu vou lembrar para vocês usar álcool, né? Para higienizar as mãos, certo? Usem máscara, só saiam de casa o necessário e mantenham o distanciamento, certo? Cuidem-se. A pandemia não acabou, ela está se agravando mais. Então, enquanto não tiver vacina, a gente tem que se cuidar, certo? E se proteger, fazer o que é para ser feito, certo? Nossa aula vai ser uma aula de revisão para a gente lembrar de alguns pontos que a gente estudou, que a gente viu, certo? E aí vocês têm que pegar os vídeos anteriores e estudar por eles, né? E das aulas presenciais, o que vocês anotaram no caderno, né? Exercícios, certo? Para facilitar para quem não está indo para a escola no presencial, eu coloquei as matérias dos vídeos e na sala de aula eu só fiz resolver as questões que eu colocava no vídeo, corrigir as questões de casa, certo? Então aqui é só para lembrar os pontos que é para vocês estudarem, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro a ciência química, né? Que está voltada ao estudo da matéria, qualquer que seja a sua origem. Estuda a composição da matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos, né? Então, quando a matéria muda de estado físico, quando ela passa de um deixa de ser sólido e passa a ser líquido, né? Por que que aquilo ali é sólido, cheiro, então, várias coisas, combustão, certo? E o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O ar é matéria, né? Basta a gente pegar um balãozinho, né? A gente chama aqui de bexiga ou então bola de encher, né? E aí você encheu, ela vai virar, o ar vai compor ali um espaço. Então, o ar é matéria. Então, tudo aquilo que ocupar espaço, né? O lugar no espaço e tem massa, é matéria. Desculpa. A matéria pode ter dimensões limitadas. Nesse caso, seria um corpo. Se o corpo possui uma finalidade específica, teremos então um objeto. E aí nós definimos as três coisas principais na química, né? A matéria, o corpo e o objeto. Então, se eu tenho uma quantidade de matéria, se eu pegar um pedaço dela, isso é chamado de corpo. E se eu fizer desse corpo um objeto, né, fizer alguma coisa que sirva para eu usar, é um objeto. Então, por exemplo, ó, a madeira, o vidro e o ferro são matérias. Um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma barra de ferro são corpos. Já uma cadeira de madeira, um copo de vidro, um balanço de ferro são objetos. Ok? Tranquilo? Toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas de átomos, certo? O átomo
que a gente conhece hoje, que tem várias teorias e aí modificações e tudo, ele tem um núcleo e tem ao redor do núcleo um negócio chamado de eletrosfera. No núcleo tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera tem os elétrons. Então aqui, ó, os átomos apresentam duas partes fundamentais, o núcleo e a eletrosfera. As partículas fundamentais que constituem os átomos são prótons e nêutrons e elétrons. No núcleo do átomo são encontrados prótons e nêutrons, enquanto na eletrosfera são encontrados elétrons. Beleza? Estudos permitem que a gente determine, né, ou seja, foi determinado as características físicas das partículas atômicas fundamentais, né, como sua massa e sua carga, certo? Então, ó, o elétron tem uma massa muito pequena, 1 dividido por 1836, e sua carga relativa é -1. O próton, a massa dele é 1 e sua carga relativa é +1, ou seja, a gente diz que o elétron é negativo e que o próton é positivo. E o nêutron, que tem massa também 1, não tem carga elétrica, é zero. Aí aqui, ó, a massa do elétron é desprezível. Por quê? Porque ele é aproximadamente 1836 vezes menor do que a massa do próton, né? Então é uma coisa muito pequena. E os átomos, por sua vez, reúnem-se em grupos denominados moléculas, certo? Ó, o exemplo aqui da água, nós temos um hidrogênio, um oxigênio e outro hidrogênio, ou seja, dois hidrogênios e um oxigênio, que forma a água, que é essa molécula aqui, né? H2O, certo? O átomo é a unidade estrutural da matéria e a molécula é a menor porção de uma substância que ainda conserva as propriedades dessa substância, certo? Por exemplo, se eu começar a diminuir a quantidade da água, ela vai chegar ao final lá que você vai ter uma molécula de água, que é H2O, beleza? A, é, a propriedade é conservada. Propriedades da matéria. Temos as propriedades gerais, que são as propriedades observadas em todas as matérias, certo? As propriedades gerais mais importantes: extensão, massa, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade. Aqui, pessoal, eu estou colocando só para a gente lembrar quais são as principais, certo? Os conceitos estão no outro vídeo, então você pega lá os conceitos, o que é extensão, o que é massa, o que é inércia, certo? Beleza? Aí nós temos as propriedades as propriedades específicas. As propriedades específicas são características próprias de cada matéria. Ó, propriedade geral de toda a matéria. Propriedade específica para aquela matéria, né? Nem todas têm a mesma coisa. E a propriedade específica é dividida em três partes: propriedades organolépticas, propriedades químicas e propriedades físicas, certo? As propriedades organolépticas é a característica que a matéria apresenta em estimular pelo menos um dos cinco sentidos: paladar, audição, tato, visão ou olfato. Por exemplo, brilho, cor, cheiro, né? Então isso aí estimula o, o, o,
os sentidos, e aí são propriedades organolépticas. Propriedades químicas é a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra, em um processo denominado fenômeno químico. Então, por exemplo, a combustão, né? Você pega um papel, queimou ele, ele não vai voltar mais a ser aquele papel, ele virou outra substância. A madeira, combustão queimou, né? A gasolina, você queima a gasolina, né? E ela se transforma em sei lá, substâncias aí, CO2, né? E por aí vai, certo? Ok? CO2 e água, e aí, então, uma substância está virando outra, beleza? Então, propriedades químicas. Já as propriedades físicas são as propriedades que caracterizam a substância fisicamente, diferenciando entre si. Por exemplo, solubilidade, densidade, né? Que tem uma formulazinha que é densidade é igual a massa dividido pelo volume, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, tenacidade, dureza. Então, ó, aqui são tópicos, né, que você precisa dar uma olhada e estudar, anotar, certo? Esses tópicos estão todos bem definidos no vídeo anterior. Então, pessoal, mais uma vez, minha sugestão, quando você assistir o vídeo, vai anotando as coisas principais, que aí, ao escrever, fica melhor de você memorizar, né? Por exemplo, o que é o ponto de fusão? Aí você viu lá no outro vídeo, ponto de fusão é o ponto em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? Pronto, aí você tem isso anotado no caderno, não precisa ficar abrindo o vídeo para poder assistir o vídeo todinho, onde é que está isso, aquilo, né? Certo? Então eu acho que fica mais fácil para você estudar se você copiar as coisas mais importantes, tudo, para o seu caderno, ou então copiar tudo, né? Eu já vi alunos lá na escola que já copiaram todos, beleza? Então, ó, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, não esqueça de usar máscara, lavar bem as mãos, usar álcool, certo? Manter o distanciamento. Vamos nos cuidar para a gente ficar bem. Um abraço virtual e até a próxima aula. Tchau e fique em paz.